pessoal, eu sou Gra Jimenez e estou aqui em mais uma gravação do Pod Gra, o podcast que tem feito muito sucesso, tem vindo um pessoal de peso aqui, a gente já tem uma lista de peso de pessoas que passaram pelo podcast e esse ano de 2023 não vai ser diferente. E hoje aqui comigo eu tenho o Kleber, ele é contador, inclusive é o contador da minha empresa. E a gente vai bater um papo com ele a respeito da importância de um contador. Então você que é MEI, você que é microempresário, você que é empresa limitada, independente que você gerou um CNPJ, você precisa de um contador que seja seu amigo. Veja bem, existe N contadores, mas você tem que ter ele como seu amigo. Porque ele vai nos explicar, né, Kleber? Sim. As dificuldades de uma empresa. Kleber, muito prazer ter você aqui comigo, ter deixado seu tempo lá, eu sei que é bem corrido, mas para trazer um pouco de auxílio e esclarecimento, qual que é a função do contador? Gostaria que você se apresentasse ao público, sua formação e quem é um pouquinho do Kleber. Certo. Meu nome é Kleber Roberto Francioli, sou proprietário do Maranata Contabilidade, também sou delegado do CRC de Campo Mourão e região. O escritório está aberto desde 1999. É uma caminhada. É uma caminhada. Atendemos vários ramos de empresa, inclusive construtora igual a sua, arquitetos, engenheiro, empresa de qualquer nível, né? Igual você falou, empresa MEI, começa pelo MEI. O MEI nem é obrigado a ter um contador, mas atendemos também, faça abertura, a gente auxilia, tudo que é necessário para o começo, né? Porque uma empresa é como se fosse uma gestação, né? Exato. Por tempo, você tem que começar. Primeira coisa que você faz quando vai abrir uma empresa, você pega, procura um contador da sua confiança, claro. Se você não conhece, hoje está fácil, né? Só buscar na internet, buscar auxílio, tem N maneiras de você encontrar isso. Mas geralmente vai por indicação, né? Chega na indicação. Então o que acontece? O nosso escritório hoje atende empresas MEI, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, estimado. Tem N tipo de empresas. Eu falei uns modelos que são mais antigos, mas sim. Não, você falou o tipo das empresas, tipo limitada, MEI, simples. Hoje existe a sociedade unipessoal que veio substituir a Eireli e assim por diante, né? Então o escritório de contabilidade Maranata já tem praticamente 23 anos de existência. Com muita luta, honestidade, sacrifício, lutamos, conseguimos. Hoje, graças a Deus, temos nossa sede própria também, né, para melhor atender os clientes. Então, é como eu estou falando para você e para todos que estão assistindo. É uma luta, mas vamos começar a falar então de contabilidade. Tá certo? Legal, Kleber. Às vezes as pessoas veem uma empresa como a sua, como a minha, eles imaginam assim, foi tudo muito fácil, né? Então, você você criar uma contabilidade há 23 anos não é pouco tempo, é uma história de dedicação. Né? Antes da gente falar um pouquinho de contabilidade, você tem uma base de conhecimento que poucos têm. Né? E como eu falei, por que a gente tem que buscar um contador que seja nosso amigo? Porque o contador, se ele não tiver um entendimento daquilo, porque assim, as pessoas falam assim, mas saiu da faculdade, como que ele não sabe? É a mesma coisa com o arquiteto. E se eu sair e me dedicar só ao projeto residencial, eu não sei fazer comercial. Né? E a mesma coisa com o médico. Ele se forma em clínico geral. Mas se ele não for para uma área específica, ele não sabe operar, por exemplo, o coração. O contador é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu penso da seguinte maneira. O médico lida com as pessoas e tal. O arquiteto liga prédio, casa, tudo. Se você for fazer uma casa, um exemplo, ou um prédio, e não tiver um arquiteto, um engenheiro responsável da sua confiança, o que acontece? O prédio pode ruir, pode cair. O contador, mesma coisa. Primeira coisa que as pessoas chegam no escritório e perguntam, para que contador? Eu sou obrigado a ter? Sim. Se você abrir um CNPJ, você é obrigado a ter um contador. Por quê? Você tem que ter contabilidade, você tem que ter escrita fiscal, você tem que ter recursos humanos, tudo isso relacionado. E o contador está lá para auxiliar essas pessoas. Chega lá, tem pessoas leigas. Tem pessoas, muitas vezes, que chega bem leiga, mas sabe da atividade que vai exercer. Engraçado isso, né?
Então, tem pessoas leigas, tem pessoa que não tem estudo, chega lá e fala, olha, eu sei fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e dá certo o negócio da pessoa. Eu conheço empresário de sucesso que o cara não tem o primeiro grau. Então, não é questão mais de você falar, porque estudo é bom. Claro, tem que ter o arquiteto, tem que ter o contador, tem que ter o médico. Somos profissionais liberais, Sim. conscientes, capacitados e treinados para auxiliar essas pessoas leigas. Então, a coisa Que tá tem um talento, tem um talento. sabe fazer aquilo, Sim. mas não sabe tirar do papel Sim. de repente. Sim, precisa do contador, precisa do arquiteto. Entendeu? Não tem escapatória. Então, primeira coisa, vai abrir um CNPJ, chega no escritório, vamos levantar a documentação necessária, levantamos. Estou explicando como que funciona a abertura de uma empresa. Sim. Aí levantamos dados, qual que é a atividade, qual que vai ser o endereço. Existe a BITS no prédio? Aí depende de quem? Dos arquitetos, dos engenheiros. Então, uma coisa está ligada com a outra. Então, há um tempo atrás, o bombeiro estava separado da prefeitura e a prefeitura, você conseguia alocar sem o ABITS. De um tempo para cá, isso está se funilando e hoje se encontra tudo. Então, assim, o ABITS do prédio só sai se tiver autorização do bombeiro. Se o alvará do bombeiro estiver ok. É vinculado. É vinculado. Só que muitas vezes a pessoa vai locar o prédio, loca o prédio, não pergunta para o dono do prédio se isso está certo, vem para a gente no projeto. Aí você fala assim para o cliente, tá, vamos fazer o projeto, damos a entrada, aí vai para você. Muitas vezes chega para você o andamento da prefeitura, tudo liberado. Não tem um ABITS. Aí começa aquela briga. Ah, por que você não me avisou? Por que você não me avisou? É que tem coisas que às vezes o arquiteto, ele não é obrigado a saber se o prédio tem o ABITS. Sim. Aqui a gente, por experiência, a gente sempre pergunta, tem ABITS? Porque dá um rolo isso aí, não dá? Dá. Kleber? Dá. É complicado. Não sai o alvará de funcionamento. Não sai, fica travado. Porque tem um alvará provisório que até sai para algumas atividades, tá? Mas a hora que chegar no bombeiro, por definitivo, ele vai travar. Enquanto o prédio não tiver ABITS, não sai. Prédios antigos, os bombeiros estão liberando ainda, sabe? Por causa que você puxa foto pelo Google, todas aquelas coisas, vê que o prédio é bem antigo, funciona, não tem problema nenhum. Agora, os prédios novos, não tem jeito. Não tem jeito. E tem muitos prédios. Olha, eu sempre falo para os bombeiros e falo para o pessoal da prefeitura, gente, Campo Mourão é quase impossível você regularizar todas as obras, porque tem muito prédio sem ABITS. Então, vai fazer o quê? E hoje em dia, para você tirar o alvará da prefeitura, está vinculado com o bombeiro também. Você paga a taxa do bombeiro. O bombeiro muitas vezes nem vai fazer a vistoria, que não tem efetivo para isso. Não tem efetivo. Não tem. Isso é verdade. Aí, como que os bombeiros vão conseguir fazer fiscalização em tudo? Você paga a taxa, você paga lá um absurdo da taxa e o cara não vai fiscalizar. Libera o laudo e pronto. Então, é mais uma parte burocrática do que efetiva. E isso é perigoso. E isso não é, por exemplo, o locatário ou o dono do prédio que consegue fazer isso. Todas essas informações chegam para o contador. Chega para o contador. Porque assim, eu não posso chegar lá na prefeitura e falar assim, eu quero o meu ABITS, eu quero liberação disso. Ele vai falar, tá, mas você é quem? Eu sou o dono, tá? Sim. Mas eu preciso da liberação de um profissional assim, de um outro capacitado aqui. Aí ele volta à procura de quem? Dos profissionais da área. Sim. Que no caso é você, no caso sou eu ou um engenheiro, né? Sim. Nessa área. É dessa forma. E não tem jeito. Você, por exemplo, tem pessoas que vai puxando, o famoso puxadinho, né? A pessoa pega, aumentando, vai puxando, puxando. Aí chega o bombeiro e fala, não, mas daqui... Você sabia que a prefeitura agora, não sei, acredito que você saiba disso, a prefeitura, há um tempo atrás, contratou uma empresa para medir todas as casas de Campo Mourão e terreno. Na minha casa, que eu morava no Jardim Araucária, tinha piscina e tinha um puxadinho que eu fiz. Eu puxei também lá uma linha de lazer pequenininha. Aparece, bateu até o centímetro. Aí você vê a tecnologia. Então, não é difícil você cobrar o IPTU, mas fica a parte daí, a parte do engenheiro e do arquiteto que tem que ser responsável pelaquela obra. E se a obra cai lá na frente? E a prefeitura liberou um ABITS. Então, por isso que é rígido, né? Sim. Então, construção não é fácil. Dá uma sensação de que não tenho necessidade do engenheiro e do arquiteto e nem do contador. Por quê? Porque as pessoas pensam assim, Kleber, não vai cair essa casa, esse prédio não vai cair. Está aqui há tanto tempo, né? Esses dias a gente trouxe o capitão Frejora aqui do bombeiro e a gente estava falando sobre a Bate-15 e toda a parte de questão de incêndio, como isso funciona.
que é o que acontece pra gente. Mas aconteceu lá, aqui em Camorão, isso não vai acontecer. É muito raro acontecer, a gente sabe que realmente é. Mas toda vez que acontece, a fatalidade é 100%. Então, um prédio que cai, vai ter vítima fatal ali, 1, 2, 10, 20, dependendo da lotação que está aquilo dali. Sim. Então, assim, a gente mexe com coisas que é de difícil acontecer, Sim. mas quando acontece é fatal. É fatal. E vai respingar na mão de todo mundo. Daí, do engenheiro, do arquiteto, quem liberou, quem foi o contador que fez aquilo, por que deu aquele jeitinho brasileiro. Sim. Então, isso é muito sério. Eu vejo o seguinte, tem atividades e atividades. Eu já falei com o pessoal da prefeitura, até a gente vai marcar uma reunião, estamos pensando em marcar uma reunião. Por exemplo, você vai abrir uma loja de confecção. Qual que é o risco de uma loja de confecção? É quase zero. É quase zero, vamos dizer assim, quase zero. Você vai abrir um lugar para ter shows, tem que ter a BITS. Você vai montar um hotel, tem que ter a BITS. Entendeu? Eu não digo assim que não tem que ter a BITS. O BITS tem que existir de qualquer forma. Mas eu digo assim, libera, depois cobra. Porque é difícil, muitas vezes você abre um comércio e agora a Prefeitura de Camorão está começando a exigir bastante coisa que Maringá e Londrina já exige faz anos. Só que Maringá e Londrina tem estrutura para isso, Campo Mourão já não tem tanto. Não tem. Mas estão começando a exigir e a gente tem que correr atrás. Eu como contador, você como arquiteta, como engenheiro, né? No dia que o bombeiro veio aqui, eu falei para ele, eu penso que a lei poderia ter uma flexibilidade dependendo do QNAI. Porque o QNAI é que vai determinar, eu quero que você explique um pouquinho para a gente o que é o QNAI, de uma forma mais técnica, né? Porque eu sei o que é o QNAI porque a gente trabalha aqui. O QNAI vai determinar o tipo, por exemplo, do alvará que poderia sair, o tipo de vistoria que o bombeiro ia ganhar tempo para o bombeiro, ia ganhar tempo para a vistoria da vigilância, da prefeitura, e seria mais fácil. Né? Então, explica para a gente um pouquinho o que é o QNAI. O QNAI é as atividades que a pessoa vai exercer. Por exemplo, você é arquiteta, qual que é a tua obrigação? Serviço de arquitetura, projetos, construção civil, construção de prédios. Então, cada um desses nomes que eu falei é uma atividade. Né? Então, no seu caso, ou de outras pessoas, por exemplo, vai abrir um comércio, loja, comércio varejista de confecções, qual que é o QNAI? É tal. Então, são N atividades, são N serviços que tem no QNAI. Então, tudo isso consta no seu CNPJ quando você vai abrir. Por isso, você tem que ter o contador, para você analisar. De repente, eu sou indústria. Mas a indústria do quê? Eu vou só fazer facção ou vou industrializar mesmo? Então, são QNAIs diferentes. Dependendo do que você vai fazer, são impostos diferentes. Por isso que você tem que ter o contador para auxiliar nessa questão de impostos. Qual que é a melhor maneira? Se você vai mexer com alimento, se você vai mexer com a área da saúde, se for estética, se for médica, tudo é totalmente diferente. Cada QNAI é para uma atividade específica. Não tem como inventar isso. Está lá, na verdade, isso daí sai da Receita Federal e você tem que seguir as regras. Até às vezes a gente vai fazer compra, dependendo do local, eles pedem o cartão do CNPJ, porque lá já descreve qual que é a função que você exerce para ver se aquela empresa pode vender. Por exemplo, eu não posso chegar num laboratório e tentar comprar medicamento porque eu tenho CNPJ. Não. Eles não vão me vender. Sim. Porque eu tenho CNPJ, eu sou empresa, mas o meu QNAI não permite a responsabilidade de manusear produtos da área da saúde, que seriam medicamentos e tudo mais. Então, isso é uma organização, seria, né? Uma organização e um direcionamento. Sim, é o começo. O CNPJ é o começo. Depois tem a inscrição estadual, tem a parte do alvará, mas tudo está vinculado com o CNPJ. Tudo sai dali. Hoje, para abrir empresa, dependendo se tiver a prefeitura que libera, né, o local, demora mais ou menos em torno de... se tiver tudo certinho, com 2 dias você abre uma empresa hoje. Já sai CNPJ, inscrição estadual, está tudo vinculado ao alvará provisório. Por isso que eu falo alvará provisório. Depois eles vão vistoriar. Agora, nós contadores, pelo sindicato e pela federação, a gente está tentando encontrar uma maneira de direcionar a prefeitura para não ter tanta burocracia com eles aqui. Porque tudo está ficando simplificado. Sim. É igual o arquiteto. Antigamente tinha que montar um processo, levar na prefeitura, protocolar. Agora é tudo online. Tudo eletrônico. A resposta já vem mais rápida para a gente. Tudo. Então,
E em relação a essa abertura de empresa que a gente estava falando, se a prefeitura facilitasse para a gente, por exemplo, assim, ó, o meu escritório de arquitetura. Então aqui a gente não tem botijão de gás, a nossa cozinha é tudo eletrônica, é Sim. micro-ondas, é cafeteira, então não temos gás. Não tem Então, risco, né? não temos risco. Praticamente o risco é zero. Sim. A gente não pode dizer que é totalmente zero, porque a gente mexe com a corrente elétrica. Sim. Então, pode ser que o prédio tenha um curto, aí vai ter um incêndio. Aí, por isso que não é zero, a gente Sim. não considera zero. Mas, assim, a gente não mexe com nada. Qual seria a necessidade do bombeiro passar aqui, sendo que, de repente, está tendo uma indústria que vai mexer com botijão de gás, que precisa de central de gás, precisava da equipe lá. Então, eu acho que a gente poderia facilitar com imagens, o próprio proprietário Sim. fazer as imagens, Anexar no processo. e encaminhar para a prefeitura. Mas, Ou encaminhar para o contador sim, e o contador encaminhar para a prefeitura. mas é isso que a gente está tentando implantar na prefeitura, não com imagem. Mas para isso acontecer, o que precisa? Precisa de um projeto federal. Não é estadual, não é municipal, é federal. Como a gente ficou sem deputado federal agora também, então perdemos o vínculo. Então vamos ter que pedir para outra pessoa intermediar. Mas vamos ter que mexer, vai ter que fazer alguma coisa. Ou de Curitiba, ou de Londrina, ou de outra cidade, a gente vai ter que Alguém atrás. vai ter que mexer. Alguém vai ter que mexer. Temos os contatos, né? Vamos correr atrás para mexer, para acabar com um pouco da burocracia, porque é muita burocracia. Tem coisa que não precisa. Por exemplo, igual você falou, esse prédio aqui não tem risco zero. Vamos dizer, risco 1%, vamos dizer. 1%. Para que o bombeiro vai perder tempo em aqui? Você pagou a taxa, tá lá teu extintor, tá lá tuas coisas, acabou. Não tem necessidade da vigilância vir aqui, sendo que o prédio é seguro. Sim. E outra coisa, o prédio já tem habites também. Uhum. Então, tem habites, já foi vistoriado. O problema é que muitas vezes, quando o bombeiro vinha, cada vez ele pedia uma coisa diferente. Vai fazer um movimento de alguma coisa, precisava daquilo, precisava disso, precisava daquilo. Então, ficava sempre nessa burocracia. Mas vamos torcer que mude, né? A burocracia ela é um calo no nosso pé do empresário. Ele é um calo, porque a gente sempre está se esbarrando, né? Além de tanto imposto que a gente paga, Sim. que eu acho um absurdo, principalmente na área. Eu vou falar da área que eu atuo, Sim. que é da construção civil, mas eu acredito que o imposto ele está a todos os tipos de empresa, Sim. né, ali muito firme. E a gente, pouco auxílio a gente tem dos órgãos competentes, que seria federal, estadual. O municipal, por a gente estar aqui, a gente tem um pouco mais de acesso. Mas que nem você falou, muitas vezes a gente fica barrado pelo federal, que a gente não tem acesso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. É complicado, porque na verdade todos os órgãos só fazem uma coisa: fiscaliza. Eles só estão para fiscalizar. A prefeitura tem que pegar e executar obras, tá, mas para executar obras tem que ter o que? Recurso. O recurso sai da onde? Sai do teu IPTU, sai do teu ISS, sai dos impostos municipais que você paga, porque você paga imposto federal, municipal, estadual e assim por diante. Então você paga. Vai na saúde, precisa de imposto, tudo é imposto. Tudo é imposto. É difícil pagar? Claro que é difícil, mas se não pagar, eles cobram você. E cobra caro. Cobra com juro, com multa, com correção. Trava nota fiscal, trava tudo. Até a carteirinha profissional. Sim. Você não tira. Se você não pagar o conselho, você não consegue exercer a tua profissão. E aqui na prefeitura também, né? A gente Sim. paga também o imposto para Sim. atuar na cidade. Sim. Paga o alvará, que é a taxa de atividades. E sem o alvará, ele me bloqueia, eu não posso fazer nada. Você não pode emitir nota, você fica travada, você não pode movimentar os processos eletrônicos seu. Fica tudo Então, é complicado. Mas eu vou falar uma coisa para você. Já melhorou bastante. Era pior, tá? Já teve época, quando a gente começou o escritório lá atrás, há 23 anos atrás. Eu trabalho no escritório desde 1988. Então, quando a gente começou lá atrás, trabalhando, era muito burocrático. Hoje em dia... E era tudo muito manual, Tudo né? manual. Por exemplo, contabilidade. A gente tinha que datilografar tudinho, mandar para a Exact para eles processar, para depois voltar. Hoje em dia é tudo eletrônico. Tudo já vai. Vai, você tem um sistema, você paga o sistema, já sai. Abertura de empresa demorava 40, 60, 90 dias. Hoje, com um dia, você abre uma empresa, se tiver tudo ok. O Marcos Rigoni, que é o presidente da Junta Comercial do Paraná, que é amigo pessoal da gente, eu vou te falar, o cara revolucionou as juntas comerciais do Brasil. Não estou falando do Paraná, não, porque todo mundo copiou o Paraná, tá? Ah, que legal, essa informação eu não sabia. Ele revolucionou, porque tudo era... vamos levar na SICAM, que a SICAM tem convênio com a junta comercial,
Dali ela pega, manda esse contrato para Curitiba. Hoje em dia não. Você vai abrir empresa, está tudo ali, tudo eletrônico. Você tem certificado digital teu e CPF, ou você tem aquela conta no Gov também que assina. Já está tudo Tá resolvido. tudo ali. Abre a empresa com um dia. E sai na hora o CNPJ, sai na hora a inscrição, sai na hora o alvará provisório. Está tudo na mão. Tudo junto. Demora um pouquinho, eu falei 2, 3 dias, por quê? Você monta o processo, envia para a prefeitura vai analisar o local. Por isso que eu falo para você que poderia ser menos burocrático. Porque eles têm o local, têm as fotos, têm tudo. Então, o que eles têm o acesso. têm o acesso, porque é no município. Sim. Esse dia eu tive problema na prefeitura de Camorão com nome de bairro. O Jardim Gutierrez, por exemplo. Sim, Você sabe como é o nome do Jardim Gutierrez? Não. Engenheiro Gutierrez. Não é Gutierrez só. Não é só Não Gutierrez. só. Aí eu falei, Márcio, mas toda a vida foi Jardim Gutierrez. O Márcio da prefeitura falou, não, Cleber, tá errado, olha aqui que tá no IPTU. Tive que mudar o endereço da empresa, só o nome do bairro, por quê? Porque eu não bateu com o IPTU. Então, são coisas burocráticas. Burocráticas que acabam atrapalhando Trava por causa. trava. E às vezes o cliente não entende, aí volta Sim. e fica, né? Tem uns que entendem mais, outros menos, né? Olha, é complicado. É complicado porque muitas vezes a gente fica na mão dos órgãos públicos. Eu fico e você fica. Sim. Você vai construir, você precisa liberar o prédio e fica aquela enrolação e vem para cá, o cliente cobra você e a gente fica lá coado, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se você pegar e discutir ou falar um pouco mais áspero, aí que trava mesmo. Aí, não, em órgãos assim, prefeitura, municipais, você tem que dar amém para eles, porque a gente não tem o que fazer. Tá lá escrito na parede a lei lá, que você não pode falar nada contra um servidor público, né? Então, o que a gente vai fazer? Tem que ficar quieto. a gente tem que procurar meios para melhorar, com educação, claro, né? Sempre, né? Nunca faltar com respeito, mas complicado. Mas eu penso que é uma opinião minha, né? Eu acho que alguns órgãos públicos deveriam ser privados e as pessoas sentirem um pouco na pele, né? Porque às vezes você vê a má vontade do cidadão do outro lado ali em fazer alguma coisa. Não são todos. Sim. Não são todos. Mas eles têm um perfil que você, a hora que você chega, você já sabe que aquilo não tá ali parado e a pessoa não faz rodar. Não entendo por quê. Eu já passei por muita coisa nesses 23 anos. Eu imagino. Nem quero imaginar. Quando funcionava junto o INSS, questão de obras que a gente sempre está junto fazendo Cero, né? Que agora era DISO, mudou para Cero, né? Antes era também o CNO, agora... Não, o CNO é o Cadastro Nacional de Obras, né? Esse ainda existe ainda. Esse ainda existe. Existe, porque através do CNO que você faz a Cero agora, né? Isso, que a Cero era outra. Era outro. Era o DISO. O DISO. A gente chegava na frente da Receita lá, enfrentava aquela fila com chuva, com sol. Aí vinha uma senhorinha te atender, ela falava, não, faltou tal documento, você tinha que vir buscar. Buscar, e daí marcar, ficar na fila de novo. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. A Receita tem tudo na mão, tá? Você, quando dá entrada no processo teu arquitetônico lá, chega lá na prefeitura, ele já abre o começo da CNO. Sem aquele CNO vinculado com o alvará da obra, não tem nem como você prosseguir. Se a gente tive um caso que o cliente chegou e falou, Cleber, eu vim tirar o CNO da obra aqui. Aí eu puxei e tinha 3 casas. 2 tinha o começo, né, do CNO da prefeitura, né, para o alvará, né? Sim. E a terceira não tinha. Aí ele foi na prefeitura reclamar para a menina lá. Chegou, conversou com o setor e falou assim, não, a gente não erra. Falei, tá, se não erra, por que não está aqui? Falei, tem como... Falei, fala calmo, vai lá, resolve. Fala para ela olhar com mais carinho para você lá e ver o que acontece. Aí olhou, realmente não tinha. Aí ela pegou, criou lá tudo certinho. Ajustou e mandou para frente. Aí eu consegui tirar. Porque se eu tiro o CNO sem ter um vínculo com a prefeitura, com o alvará, lá na frente vai ter 2 CNO, que vai estar o da prefeitura e o que eu criei. Aí eu tenho que montar um processo digital, mandar para a Receita, enviar tudo é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça, então é mais fácil lá conversar e resolver. Mas é complicado. Esses dias atrás a gente foi fazendo uma separação de inventário e precisava de um mapa, e o mapa que a gente pegou da prefeitura estava faltando 50 centímetros de um lote. Nossa. Não o lote da pessoa, era os vizinhos. Aí o cartório falou, não, você tem que alterar, porque isso aqui está errado. Eu falei, não posso alterar um documento da prefeitura. Como? Se eu altero aqui, e vai que lá na prefeitura, sei lá, o
não foi atualizado, não tem... Eu falei, eu não posso. Eu falei pro cartório, eu não posso fazer isso, é um crime. Se eu fizer isso aí, eu vou estar responsável por isso aqui. Eu vou ter que arrumar 50 centímetros de terra para a pessoa. E daí, como é que eu vou fazer isso aí? Aí fomos novamente atrás da prefeitura, conversamos com jeito, eles buscaram lá e realmente o mapa da prefeitura estava errado. Então aí a proprietária é nervosa, porque isso já vem arrolando há dias, e daí a gente não... Falei para eles, olha, não depende de mim, eu tenho que aguardar a prefeitura. Aí pegamos final de ano, carnaval. Para tudo. Né? Eles sei lá, tem servidor lá que está de férias desde dezembro e eu aguardando ele que eu preciso de uma resposta, só que não tem substituto lá dentro, só tem ele. Então pegou dezembro, janeiro, fevereiro, eu falei, gente, quase 3 meses, 2 meses de férias. Então isso atrapalha muito a gente, né? Mas vamos lá, Kleber. Qual que é a diferença de um contador? Eu vou fazer uma pergunta mais particular para mim, né, por causa da minha área. Qual que é a diferença? Toda a contabilidade, ela está aberta para auxiliar todo o ramo? Porque assim, por que eu te faço essa pergunta? Quando eu fui montar a empresa, eu procurei um outro contador e eu tive muita dor de cabeça. Primeiro que ele citou como que uma mulher ia abrir uma construtora, que eu não tinha capacidade disso. Na cabeça dele, a construtora foi feita só para o homem, né? Era isso que ele quis dizer. Aí eu falei para ele, não, até onde eu sei, um profissional da área, arquiteto ou engenheiro, pode ser responsável por uma construtora. Daí tá. Aí houve algumas falta de folha de pagamento, ele entrou de férias e não fez folha de pagamento, e nisso eu acabei tirando, e por referência conheci você, que daí a gente já está aí junto há, acho que uns 5 anos já, que você cuida da minha contabilidade. E eu percebi essa diferença, porque a construção civil, ela tem sindicatos diferentes, formas diferentes de atributos e de imposto. Então, assim, qualquer contador pode fazer ou é bom eles serem específicos em algumas áreas? Na verdade, qualquer contador pode fazer qualquer tipo de empresa, né? Claro, tem a parte de auditoria, algumas coisas que são separados daí, né? Mas essa parte de contabilidade, escrita fiscal, recursos humanos, não tem problema nenhum ele atender qualquer tipo de empresa, desde que ele tenha capacidade para isso, né? Porque alguns contadores são limitados também, né? A maioria, assim, são super capacitados, mas tem alguns que param no tempo. Então, esses dias, quando eu fui me candidatar a ser delegado do CRC, eu fiquei até impressionado comigo mesmo, o tanto de curso que eu tinha que eu nem lembrava, mas eu puxei lá, apareceu 55 certificados. Entendeu? Então a gente tem que se capacitar. Hoje o CRC dá curso toda a semana para os contadores, gratuito, não cobra 1 centavo, porque você paga anuidade. Você vai ter teleaulas. Eu estou fazendo a escola técnica mesmo, que é uma coisa que, nossa, muito interessante, começou semana passada, dia 14, acho que foi. Muito legal. Então, você tem que se capacitar. Então, se você assim, parar no tempo... A parte de vocês dá esse suporte. Dá. Né? Então, a formação, como que chama a carteirinha de vocês? O meu é o CAU. O nosso é o CRC mesmo. O CRC, né? Então, ele te dá esses cursos gratuitos. Gratuito. Porque você já paga mensalidade. Paga anuidade. Porque o CRC, na verdade, ele é um órgão fiscalizador, igual o CAU. Mesma coisa, só que eles dão em contrapartida esses cursos. Nossa, mas é muito... Toda semana tem curso. Por exemplo, teve mudando a legislação, tá lá o curso. Só não vê quem não quer. Essa pessoa. E outra coisa, você pode estar trabalhando e estar ouvindo o curso, tá isso. Por exemplo, teve mudança do e-social. Lembra da antiga GPS que tinha, que vinha? Sim. Não existe mais GPS. Agora é o e-social que faz tudo. Agora vai ter a mudança a partir de março também do FGTS. Não vai ser essas guias normais que vêm. Vai ter outras guias. Então vai mudando, vai se aperfeiçoando, vai atualizando. Está sendo tudo unificado, na verdade. No futuro, não sei como que vai ser, né? Não tenho essa noção ainda, mas vai ser tudo unificado. Não sei se é para melhor ou para pior, mas... A gente vai ter que estar aí para ver como é que vai ficar. E resumindo, todo contador é capaz de fazer contabilidade. Escrita fiscal, RH, não importa. Da instrução, porque o contador, é igual você falou no começo, o contador é o médico da empresa. Você vai no contador quando você está com algum problema, você não vai lá para tomar café com ele.
Ninguém liga para falar, bom dia, Kleber, tudo bem? Como é que você passou esse final de semana, né? Então ele chega lá e pergunta. Viu, eu tô com um BO aqui. Tô com um probleminha aqui, como que eu resolvo? Resolvo. Preciso de uma certidão, não tá saindo. Preciso fazer um financiamento no banco. Muito legal também, agora tem essa lei de proteção de dados nova agora. E tanto eu como vocês também, profissionais, tem que ter muito cuidado. É LGPD, se eu não estiver enganado aqui, é Lei de Proteção de Dados. Então, por exemplo, alguém liga no escritório. Ô Kleber, eu preciso de um dado lá do escritório da Graciele. Você tem? Eu tenho. Mas só um minutinho. Eu vou ligar para ela me autorizar a fazer isso. Porque se eu, contador, ou qualquer outra pessoa, pegar esses dados sem sua autorização, cabe um processo. É porque às vezes você vai no banco e ele fala assim, qual que é o seu contador? Eu ligo lá e já resolvo para você. Sim, ele fala. É bacana isso, ajuda, né? A gente corta caminho. Mas e se tem alguém do lado que escuta isso daí? Não, é o Maranata Contabilidade. Eu conheço o Kleber, vou ligar lá. Liga para mim. Não, tudo bem, eu te conheço. Pode ser até a gerente da minha conta. Sim. Eu vou ligar na tua empresa e perguntar. É isso? Posso mandar os dados? Porque isso acontece aqui, às vezes os meninos perguntam, estão pedindo tal documento, pode mandar? Aí a gente autoriza ou não autoriza. Sim, porque o processo é grande e a responsabilidade é muito grande. Então tem que tomar muito cuidado. É porque às vezes a pessoa acha que contabilidade vai fazer contabilidade do teu dinheiro. Ela vai saber que o contador vai ficar ciente de quanto a pessoa ganha. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, E nem a contabilidade do teu funcionário aqui também não tem nada a ver com isso. A contabilidade, na verdade, ela serve para quê? Para administrar a empresa. As notas que você tira, o que você gastou, aí sim, empresa, CNPJ. Como pessoa física eu posso fazer isso? Pode. Mas você pode fazer uma planilha particular sua. Recebo tanto e vai diminuindo os gastos. Luz, água, telefone, aluguel. Chama economia doméstica, né? Sim. Mas a contabilidade está lá para dar suporte para as empresas, para as fazendas, os empresários que é fazendeiro, que está abrindo muita agropecuária. Então tem muita coisa, sabe? A contabilidade está lá para dar o suporte do que a pessoa necessita. Preciso de certidão, está lá a contabilidade. Preciso fazer um cadastro no banco, está lá a contabilidade. Preciso do balanço como referência para ver se realmente é aquilo que essa empresa é. Eu assino como contador, você assina como proprietário. Sim. Então, é assinatura conjunto. Então, a responsabilidade também é sua. É muito grande. Existe aquelas pessoas que dizem, eu faturo X valor com nota e X valor sem nota. Não existe isso. Contador só pode assinar declaração fiscal. Se não assinar... faz declaração de imposto de renda. Sim. Hoje a gente consegue até fazer sozinho, né? Eu nunca tentei. Geralmente eu peço ajuda aos universitários, que são vocês lá. Tanto da empresa como a minha pessoa física. Inclusive, acho que está rolando isso aí já, né? Vai começar agora, vai começar, né? A partir do dia 15 de março. Porque foi prorrogado e vai até 31 de maio. Então é um diferencial, porque eu não sei o que atrasou no governo lá, que não conseguiram. Acho que a pandemia deu um... Também. Eu preferi dessa forma. Porque daí dá mais um tempo de respiro. Porque o começo de março parece que é tudo sufocado. É porque o Brasil vai começar a andar agora, né? Esses dias eu ouvi a pessoa falar assim, não, a gente não entrou no ano ainda, a gente vai entrar no ano agora, passando o carnaval. Então, já faz 2 meses que eu estou pagando conta de 2023, então para mim o ano já aconteceu. Né? E aconteceu nervoso. Sim. Então veio tudo, IPVA, IPTU, tudo que está rolando aí. Sim. Comida, alimentação, tudo, a gente está normal, né? Não muda nada. Eu não sei por que tem essa cultura. Eu acho que isso deveria ser mudado também, né? Pro brasileiro. Mas, enfim, isso é um papo para um outro podcast. Sim. Então, todo contador, ele está apto a administrar uma empresa. Sim, desde que ele esteja registrado no conselho. No conselho. Ele tem que estar registrado no CRC Paraná, que é vinculado no CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Então, é formado em contabilidade, ou é técnico contábil lá que se formou até 2010, eu não lembro a data correta. A pessoa está apta a exercer. Engraçado, que agora, no tempo para cá, os contadores têm que fazer o exame de suficiência, tá? Você sai da faculdade, você não vai lá, por exemplo, eu sou delegado, eles vêm até a delegacia para pedir a carteira do CRC. Não, tem que fazer o exame primeiro. Como um exame médico ou OAB do advogado? Como um OAB, exatamente. E não é fácil de passar não, tá? Tem muita gente que é... Eu acho que isso tinha que dar também para os arquitetos e engenheiros. Sim. Eu acho que muitos saem da faculdade sem
aptidão para exercer a função. Sim. E acha que é tudo muito legal, muito, principalmente da área da arquitetura, é tudo Sim. muito fútil. E não, Não. é uma responsabilidade muito séria. Né? Eu trabalho aqui, trabalho com a área da saúde, sou especialista na área da saúde. Então a gente mexe com coisas que eu posso acabar com uma família, eu posso acabar com várias famílias. Então é uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? Então eu acredito que essa prova deveria de existir para todas as áreas. Sim. Não só que ficou para a OAB praticamente, né? E o médico também faz essa prova, que seria o exame dele de residência. Então ele tem que fazer essa residência, que é uma prova para ele ser especialista em alguma coisa. Sim. Interessante. O médico, ele saiu clínico geral, mas para ele exercer uma certa especialidade, ele passa fazendo a residência. Sim. E para ele fazer essa residência, ele tem que fazer uma prova, ser avaliado, para daí entrar na residência, se for pagar, e daí sair especialista na área. Isso mesmo. Né? É isso. Porque a gente está mexendo com vidas, mexendo com empresa. Uma má administração de uma empresa pode levá-la à falência, pode gerar multas. Sim. Pode, né, Cleber? Pode. Estou falando assim. Não, pode. Não está falando nada, não. É isso mesmo. Não é mentira. Então, se eu contrato qualquer contador por um preço de mercado abaixo, porque ele acabou de se formar, então vou cobrar baratinho, então vem para cá. E ele deixa de entregar alguma folha para o governo, isso pode levar a empresa a uma multa. Sim. Obrigações, né? Obrigações. Contador trabalha em cima de obrigações. O que você poderia dizer para mim assim, caso eu não faça isso na empresa, pode ser gerada uma multa pelo governo, a Receita Federal vir e notificar? Tá. Uma simples. Por exemplo, folha de pagamento dos funcionários, eu tenho o Prolabore. Todo mês a gente manda as guias. É feito pelo E-Social. Temos até o dia 15 para transmitir esse arquivo, porque ele vence dia 20. Se eu transmitir de 16, ele vai gerar uma multa de R$200, por você ser optante pelo Simples. Se for empresa normal, é 500. E se você pagar dentro de X tempo lá, tem a redução, cai para 100. Entendeu? Então, tudo gera multa. Não entregou uma DCTF de uma empresa normal, multa. Não entregou... E a multa vem para o teu escritório ou vem para... Vai para a empresa, vai para o CNPJ. Interessante também que a maioria dos escritórios agora está fazendo seguro de responsabilidade. Escritório. Mas de repente eu não sei se você tem seguro da tua empresa também, porque é interessante ter. Sim, tem que ter. Porque é caro. Eu tive um caso esse dia no escritório, nem interessante. Eu não tenho contrato com a pessoa me contratou para fazer a obra dela. Eu nem conhecia a pessoa. Veio por um engenheiro. Engenheiro indicado por engenheiro amigo meu. Foi lá, levou os dados, eu abri o CNO para a pessoa, fizemos as folhas de pagamento, tudo certinho. Aí pedimos para a pessoa, você tem que fazer o certificado digital, que daqui para frente a gente não consegue emitir essas guias sem certificado. Você tem que ir lá fazer o ECPF e tal. Mandamos isso em novembro do ano passado, outubro do ano passado, retrasado. E a pessoa, nem aí. Aí esse dia, foi brava do escritório. Por quê? Estou devendo R$27 mil. Falei, tá, você está devendo R$27 mil. Ela fez o certificado, dispensou os funcionários em agosto do ano passado e deixou só o engenheiro registrado. O arquiteto, eu acho que é. Aí eu peguei, falei, tá, mas você quer que eu fale o quê? As guias foram enviadas para o teu arquiteto. Ele que ficou com a responsabilidade de passar e pegar o dinheiro com você. Ó a história. Não, mas não pode, eu tenho aqui tudo. E por azar, eu perdi as mensagens do escritório. Eu troquei de celular no escritório, perdi as mensagens. Eu falei para ela, vou falar o quê? Só de multa por falta de entrega deu R$3 mil de alguns documentos. Eu tenho seguro de responsabilidade. Qualquer coisa eu vou acionar o seguro. Você vai ter que pagar a franquia, que nem meus honorários você pagou. Você entendeu como eu quero chegar no detalhe? Eu não tenho contrato com a pessoa física. Não tenho contrato nenhum. Eu podia falar, não vou fazer. E E tchau. Se vira e paga lá os 27 mil. Sim, mas como eu sou responsável, a gente tem escritório, tem um nome a zelar. Tem um nome, né, na cidade. Não é qualquer coisa assim. Falei, não, vou acionar o meu seguro, eu tenho seguro, não tem problema. Aí eu até falei para ela, mas nem os honorários você pagou e você quer exigir alguma coisa de mim? E eu mandei, aí eu preferia que eu tivesse feito uma cariação entre ela e o engenheiro e os três ali. Eu nem sabia da história. Aí eu conversei com o engenheiro arquiteto, ele falou, Cleber,
essa mulher demora 60 dias para me responder no WhatsApp. 60 dias. Eu falei, vou falar o que para você? Ó, tá aqui as mensagens, já tá me cobrando isso aqui, agora você que resolva com ela. Eu vou acionar o seguro, você vai pagar a franquia e se vira. E tá lá. Eu tô esperando a seguradora me responder o sinistro lá só para resolver, entendeu? Mas é isso que eu tô falando. É questão de você conversar com a pessoa olhando no olho. Ah, você pode ter mandado um sinal por WhatsApp, pode ter falado, pode ter feito N coisas. Mas conversa. Você tem uma obra, contratou arquiteto. Você tá lá. Você não tem responsabilidade sobre aquilo. Os empregados é dela. Ela nunca foi no escritório. Eu nem conhecia a pessoa. Não sabia nem quem era a cor da pessoa. Não sabia. Aí chegou lá. Aí ainda tentei resolver, vamos resolver. Por isso, eu vou puxar uma sardinha aqui pro meu lado. Por isso que muitas vezes é bom você ter uma construtora séria. Sim. Não é? Porque existe, que nem eu falei, existe N tipos de profissionais Sim. em todas as áreas. Mas quando você contrata uma construtora séria, ela se encarrega junto com o contador Sim. de providenciar tudo isso, deixar tudo redondinho. Sim. Aí o funcionário está registrado na construtora, a folha de pagamento já vem aqui, por quê? Porque já tem a secretária que está linkada com vocês ali. Sim. Então sempre vai chegando os dias, não esquece a folha de pagamento, tal. Vocês nunca esqueceram folha de pagamento nossa, né? Mas a gente sempre tem um vínculo. Tem um vínculo ali conversando. Por quê? Se porventura aconteceu um incidente no escritório, ou alguém não veio trabalhar, viu, a gente vai atrasar a folha de pagamento. Então a gente já vai avisar o funcionário, para não gerar um atrito desnecessário que acontece. Sim. Então, às vezes, né, eu sempre quando atendo o cliente, eu falo, olha, tem certas economias na construção civil que não vale a pena você fazer. Por exemplo, se você é profissional liberal, vai tocar uma obra, que nem aconteceu com essa mulher. Ela demora 60 dias, quer dizer que a agenda dela é superlotada. Sim. Por que é que ela já não contratou uma empresa para fazer isso? Ou liberasse na mão do engenheiro, do arquiteto. Resolva, ó. Quanto que só no final do mês você me manda X e eu te mando as notas. Resolva você. Sim. Você administra isso aí para mim. Porque aí ele teria acesso com você, resolveria tudo ali e acabou. Agora, espera as coisas fermentarem. Você vê, às vezes ela quis economizar 15 mil, agora vai pagar 27. É isso. Né? Perfeito. É igual eu falo pro meu cliente, ó. Você vai economizar, quer economizar em coisas assim, em tubulação, quer economizar, fundação. Eu falo, gente, isso não dá para economizar. Economiza então no porcelanato, compra um porcelanato mais barato, que revestimento você pode trocar quantas vezes você quiser, conforme vai mudando a moda. Não precisa. Agora tem coisas que não dá. Então, quando você contrata uma empresa séria, essa burocracia você nem vê que está acontecendo. Você não tem esse acesso. Sim. Né? Você só faz o pagamento lá e a gente administra para você. Então, foi um acontecido, né? Nunca, eu falei para ela, foi no escritório, eu falei, 23 anos de escritório, é a primeira vez que isso me acontece. Por quê? Porque a pessoa que levou ela lá, não levou ela, na verdade, né? Ele pegou para fazer a obra, é uma pessoa de confiança. Mas a gente via nas guias pro cara. A nossa parte, eu falei, ó, primeiro que a gente executou a nossa parte certinho, porque se a gente não tivesse enviado, transmitido as guias, você não tava com essa dívida. Então, quer dizer, a nossa parte tá feita. Tá feita. Mas mesmo por mais assim, que você perdeu as mensagens pelo WhatsApp, o teu serviço estava ali apresentado, tá ali, foi feito. Por isso que gerou isso daí. Sim. Agora, se não houve uma administração dela ou de quem foi contratado, é uma questão dela. Sim. Né? Aí a gente vai pingar em você, como aconteceu, e como você falou, é uma empresa de tanto tempo, sempre trabalhando da mesma forma, sempre de caras limpas, então você vai fazer o quê? Vai acionar um seguro para poder resolver isso da melhor forma. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem escritório por aí, vamos citar nome, mas o meu, por exemplo, quem trabalha no RH é formado em recursos humanos. Quem trabalha na contabilidade, tem 2 contadores lá. E tem 3 que estão fazendo contabilidade. Entendeu? Então, todo mundo é capacitado, todo mundo faz curso, todo mundo corre atrás. Aí tem escritório que você vai lá, que eu sei que eu sou delegado, você recebe. Tem uma pessoa que assina pelo escritório. Que nunca apareceu no escritório. Aquilo que eu estava falando, como você perguntou. Ah, qualquer um pode fazer? Pode, desde que seja formado, que tem CRC. Agora, é complicado, né? Uma cidade do tamanho de Camorão, você saber que tem N escritório e que não tem uma pessoa que é responsável, né? Tem o responsável, mas não fica no escritório, só assina. Como existe construtoras que não... porque não é uma obrigação, né? Então, ele tem uma pessoa que assina por ele, mas ele não está dentro do escritório. Sim. Então, por isso, tem
procurar os profissionais, registrado, dá para consultar pelo nome, dá para consultar no conselho. Sim, tem que consultar. Tem que consultar, porque, olha, o barato sai caro. Não é antiético você pedir pro profissional, você, por gentileza, poderia apresentar a carteirinha para mim? Né? Ai, mas isso é antiético. Não, se ele for um profissional sério, ele, não vai ter, ele vai ter prazer de mostrar a carteira dele. Falar, não, olha aqui meu registro e né, estou atuando, está tudo vigente, não tem nada errado. Correto, é isso mesmo. Não tem o porquê, né, da gente se esconder, Não né? pode. Então, o contador, ele é uma peça fundamental dentro de uma empresa, Kleber. Ele pode te auxiliar em tudo, banco, em negociação, em nota fiscal, em órgãos públicos, tudo. Então, o contador, ele é uma peça-chave. Olha, eu vou dizer, sem contador não existe empresa. Eu sempre falo, né, tem uma placa de caminhão assim que eles pintam, né, no barrado do caminhão, né? Sem caminhão o Brasil para, né? Não sei se você já viu alguma vez. Eu já vi, né? E sem contador o Brasil fale. Por quê? Porque o contador é que faz todos os impostos. Ele faz o intercâmbio junto da empresa e do com o governo. Sim. É uma peça fundamental, é chave ali. Eu digo às pessoas, valorize seus contador. Não fica, muitas vezes, que você falou picuinho, um detalhezinho, vai lá e resolve. Converse. Muitos pensam que o contador está a favor do governo. Não. Porque daí, né, mas me manda tanto imposto. Eu falo, gente, quanto imposto eu pago? Quanta coisa que chega para pagar aqui, né? Mas assim, a minha empresa é uma empresa que eu não posso, eu tenho que trabalhar corretamente. Sim. Né? Eu tenho um legado da minha família, eu sou a terceira geração dentro da construção civil. Eu não posso chegar de qualquer jeito aqui, quebrando o que o meu avô fez, o que o meu pai fez. Meu pai está se aposentando agora. Tá até essa semana ele falou assim para mim, olha, eu vou te dar uma betorneira, olha que legal, ganhar uma betorneira usada do seu Wilson Gimenez. Então, uma serra que o pai já não quer mais trabalhar. Então, os funcionários dele já estão vindo para cá, para a minha empresa, para ser registrado. Então, como é que eu vou trabalhar de qualquer forma? Não tem como. Então, assim, eu tenho que honrar, né, os meus antepassados aí, pelo que eles foram, e né, o meu pai ainda, e eu quero que a empresa cresça e que seja um orgulho para eles. Né? Eles não conseguiram criar empresa, não levaram isso a uma construtora, e eu consegui, graças a Deus. Então, eu tenho que levar isso aí com muito orgulho, honrar. Né? A Bíblia diz honrar pai e mãe, nesse caso eu tenho que honrar ele também como um grande profissional que ele foi e é ainda aqui na cidade, né? Um dos maiores aqui na cidade, construtores. Então, agora vem com a modernidade, muitos vêm criando empresas e as coisas foram mudando. Mas até 2014 o nome dele era o mais falado aqui, né? Então, a gente estava... Aí eu não posso deixar isso aí para trás, tenho que carregar, né? É um legado, né? É um legado. Kleber, então assim, ó, para a gente já encerrar o nosso bate-papo, o contador ele é necessário, até mesmo para o MEI. Às vezes a pessoa abre um MEI e daí logo ele precisa abrir um CNPJ, porque às vezes ele pensa que o MEI... eu quero te fazer uma pergunta do MEI. Pode perguntar. Tem empresas que nem no caso meu, a construtora. Então eu tenho a construtora aqui e o CNPJ. Eu posso contratar um MEI para trabalhar, por exemplo, um engenheiro. Vou contratar um engenheiro para trabalhar aqui dentro. Só que dele tem que cumprir horário que o escritório abre, usar uniforme e tudo. Isso é um MEI ou isso é ou virou uma mistura? Porque eu escuto assim, ó, se você contratou um MEI, ele tem o direito de vir trabalhar como ele quer, fazer como ele quer. A partir do momento que ele cumpre regras da empresa, usa uniforme, ele deixa de ser MEI e vira um funcionário. Na verdade, o engenheiro, o arquiteto, ele não pode nem ser MEI, porque são atividades restritas. Entendeu? Por exemplo, o cara que vende pipoca na rua, que tem um barzinho pequenininho, coisas pequenas, lavanderia, doméstica. Por exemplo, o contador poderia ser MEI lá atrás quando abriu, hoje já não pode mais. Então foi cancelado isso daí. Então eu digo assim, abriu o MEI, tem o CNPJ, é uma empresa. Então, você tem o CNPJ, você tem o quê? Obrigações. As obrigações continuam da mesma forma, não vai mudar. Então, eu digo uma coisa, contratou o MEI, suponhamos que você contrata um pedreiro MEI, né? Pedreiro pode, pedreiro, servente. Ele trabalha só para a tua construtora, só. Gerou vínculo. Se ele sofreu um acidente ali no percurso... Sofreu um acidente, é responsabilidade sua.
Não tem jeito. Porque eu tenho CNPJ. Não importa. Você prestou serviço só para uma pessoa, dá vínculo. Você tem que prestar serviço hoje para a tua construtora, amanhã ele presta para outra, amanhã para outra e assim vai. Porque tá uma onda agora, né? Assim, disso daí. A Só empresa, dá MEI agora. Só dá MEI. Eu vou até citar assim, a minha filha, ela se formou em veterinária e não está atuando aqui, foi embora para outra cidade. E lá eles pediram para fazer o CNPJ, Sim. até eu preciso falar com você para Uhum. você abrir para ela. Só que ela trabalha todos os dias no mesmo lugar, cumprindo as horas ali e tal. Sim. Só que ele não quer vínculo empregatício com ela. Mas vai dar do mesmo Vai jeito. dar do mesmo Vai jeito. dar da mesma forma, porque, primeiro, ela não pode ser MEI. Ela tem que abrir uma empresa Sim, simples ela é- nacional. É é veterinária, veterinária. médica veterinária. Isso. Então, desde que você, depois, Uhum. no próximo que você fizer com a Débora, o seu, Vai vir É. agora. ela vai te explicar bem certinho o que gera vínculo empregatício, que é especialista nisso. E eu vou Isso. dizer para você, gera vínculo. Não adianta o cara falar que não tem, porque tem. Que tem. Isso já foi discutido em muitos anos atrás, isso. E assim, Kleber, eu acho que é um mito, aquele medo de você ter um funcionário registrado. Eu já passei por N funcionários aqui e eu falo, graças a Deus que estavam registrados, tudo certinho. Eu não tenho dor de cabeça com funcionário. Né? Assim, manda embora, não está dando certo aqui, eu mando embora. Tem empresa que fica segurando o funcionário porque não quer pagar os direitos de mandar ele embora. Eu já não vejo desse jeito. Eu falo, não está dando certo aqui, vamos eliminar para vir outra coisa e tocar o barco, né? E por que muitas pessoas ainda buscam a informalidade, querem trabalhar de uma forma ilegal? Muitas vezes tem empresas, no caso, né, que não querem fazer contratação, porque eu vou pegar essa obra aqui que é para 2, 3 meses, não quer contratar. Uhum. Mas eu digo uma coisa, a pessoa entrou para trabalhar para você, registra, o escritório ali também. Uhum. Todo mundo registrado. Todo mundo registrado certinho, porque tem que ter registro. A pessoa vem trabalhar, sofre um acidente, e daí? E daí? Olha, eu conheço cada caso, eu já ouvi cada história que é assustador. Então eu digo o seguinte, contratou a pessoa, 24 horas manda registrar. Não deu certo, dispensa depois de 30 dias, não importa. Mas, olha, é obrigação do empregador também, ter um pouco de consciência e decência, né? Uhum. E contratado mesmo, de verdade. Contrata na carteira de trabalho, paga os encargos, paga o que é direito do funcionário, não importa. Paga o salário da categoria, faça a coisa certa. Porque dentro da construção civil, né, da obra, que é diferente do escritório, quando você tem ali registro, você também tem uma isenção no final da obra, né? Sim. Então você também não, você só não paga, há um equilíbrio disso daí, né? É uma forma bem complexa para a gente explicar agora, a gente não vai conseguir, mas existe essa redução. Existe a compensação. Compensação. Isso. Você, no começo lá, bem no comecinho depois que você falou, começa, tira o CNO, alvará, são etapas. Uhum. Aí você registra os funcionários naquele CNO da obra. Uhum. Isso vai gerar o quê? O INSS. O INSS no final, para você averbar na matrícula, você tem que ter o quê? A certidão do INSS, da Receita Federal, que a gente fala. Sim. Com essa certidão que você averba a obra. Uhum. Mas para você averbar a obra, você tem que pegar e fazer o quê? O DISO. Antigo DISO, agora é o CERO, né? Uhum. Faz o CERO. Nesse CERO que você vai lançar tudo que você teve durante a obra de registro e vai compensar um valor. Porque você vai pagar pelo INSS da obra. Porque o INSS não perde. Ele calcula em cima da tua mão de obra. Ele tem os cubos, eu não sei como é que ele faz o cálculo lá certinho, mas eles cobram por metro da obra. E você estando com os funcionários registrados na obra, é feita a compensação. Então, eu aconselho o seguinte, registre. Porque o cara está na obra, sofre um acidente, cai de uma escada, machuca as costas. Já teve cliente que perdeu funcionário, que faleceu. É uma dor de cabeça para o cliente, mesmo estando registrado, ainda dá problema. Sim. Porque eu aconselho a pessoa a ter seguro. Sim, a empresa tem seguro. Todos os funcionários são assegurados. Tem que ter seguro, porque tanto aqui do escritório quanto obra. É um risco, É. tá? Mas é compensatório, compensa, tá? No final você vai pagar menos. No final do fritar dos ovos, compensa ainda ter o funcionário registrado. Compensa, porque você vai diminuir os seus riscos e no final você vai compensar o INSS. Ótimo. Então, perfeito. Tá bom? Então, assim, independente se é construção civil ou não, ainda o melhor caminho é o registro. Coisa Por assim. enquanto, né? Não, porque mas assim, o funcionário também paga um desconto na folha. desconto, ele paga por isso daí também. Desconto para a aposentadoria dele, né? Aposentadoria dele. Então eu digo o seguinte, por exemplo, vamos dizer uma palavra bíblica. Jesus pagou imposto quando? Quando cobrar dele, né? Então você tem que pagar o imposto quando? Quando cobra de você? Não.
Eu penso ao contrário. Você pega, contratou funcionário, registra o funcionário. É direito, é direito. Porque senão amanhã, igual você falou, todo meu funcionário passa aqui, eu registro, faço tudo certo. Não tem dor de cabeça. 5 anos a gente nunca teve um Graças processo. a Deus. Graças a Deus. Eu conheço empresa que eu já fiz que tinha, por exemplo, lá 80 funcionários, 90 funcionários. Nunca teve problema. Por quê? Chegava, já registrava. Faça a coisa certa. Porque o barato sai caro. Sai caro. E usando um outro termo bíblico, dai a César o que é de César, Sim. né? Ele já falou isso pra gente. Sim. Então, o que é de direito do outro não é meu, eu tenho que fazer a minha parte e acabou. Porque se você não pagar a tua parte na época certa, você vai ter que pagar depois. E com... Nossa, eu tenho um caso aí também que eu não vou citar aqui. O cara mandou essa semana. Contratou uma engenheira para trabalhar na empresa dele. A menina não fez um projeto. Trabalhou 7 meses. Agora chegou a cartinha. Quero receber meus direitos. Meus direitos. Aí E agora? E agora tem que pagar. Mas É direito não tem, dela. Não tem outro. Porque um amigo meu contratou de sócio comigo. Não, cadê o amigo? Sumiu o amigo. Cadê a documentação? Cadê a documentação? Tem aqui as mensagens. Falei, porque assim, Kleber, uma coisa eu aprendi na vida, na minha vivência aí, né? Amizade é amizade, negócio é negócio e o papel tá ali para ser feito. Então, assim, tudo precisa ser feito documentado. Então, não tem o que fazer. Não tem. Ou você faz a documentação e deixa tudo pronto, ou você vai se ferrar. Sério, eu vou falar uma coisa para você. Sempre contrate um especialista. Vai abrir empresa? Contrata um contador responsável. Vai construir? Contrata um arquiteto, um engenheiro responsável. Tenha referência. Vai no médico. Vai no médico certo. Não, muitas vezes você erra, né? Não vou dizer que você vai acertar. Porque você vai com uma dor, vou com uma dor nas costas, é do estômago, mas aí você vai ter que fazer uma investigação com profissionais. Você não vai, por exemplo, uma benzedeira. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Vai resolver nada. Então você tem que ir atrás daquilo que é... certo. E fazer o certo. Certo. Não sei o que... Esses dias eu estava conversando com um cliente meu. Eu falei, às vezes as pessoas se assustam com o meu jeito de falar. Porque eu já falo, vamos fazer um contrato. No contrato vai estar especificado assim, assim, assim. Esses dias a gente pegou uma empresa que a gente foi até com o advogado junto aqui da empresa. A gente sentamos, negócio para esclarecer o contrato. Porque tudo tem que estar claro. Quando está tudo claro, está tudo certo. Eu não vou levar vantagem, nem a pessoa vai levar vantagem. E no final vai dar tudo certo. E deu tudo certo, entenderam, ficou tudo certinho, a gente ajustou, porque tudo é ajustável, né, na vida. Ajustando, deu tudo certo. Então, esse é o melhor caminho. Sim. Então, toda empresa, se você quer abrir uma empresa, quer ter funcionário, tem que registrar. É o melhor caminho. Isso né, mesmo. Cleber? Eu acho que é isso, acho que ficou bem claro pra gente, Sim. né? Um bate-papo aí sobre contabilidade. Eu acredito que é um universo muito extenso, que você teria histórias aí. Nossa. Eu queria só que você se você puder, claro, relatar algo que foi ou muito impactante nesses teus 20 e poucos anos de escritório, ou mais tempo de contabilidade, ou algo assim que você não esperava e ficou surpreso. Você tem algum fato, alguma coisa? Tem um fato que até a pessoa foi no escritório esses tempos. Em 99, quando a gente abriu o escritório, logo depois de um tempo, eu peguei uma empresa grande para fazer a contabilidade, né? Muito, assim, impactou bastante. Eu cheguei na empresa, né? Aí o contador tinha saído de dentro, fazia a contabilidade dentro da empresa. Aí o cara me contratou e falou, cara, eu quero que você venha trabalhar meio período para mim. Eu não podia. Eu começando no escritório, trabalhando. E o cara falou, não, eu quero que você venha, Eu falei, tá, eu vou então. Mas é X valor, cobra um absurdo, cara. Ele, não, pode vir. Aí eu cheguei nessa empresa para mim trabalhar. Aí ele falou para mim, mas você vai ficar só meio período, como é que eu vou fazer o resto do meio período, né? Eu falei, não, vamos contratar uma pessoa para me ajudar então. Aí fizemos um anúncio, né, naquele tempo, anunciava no jornal, né? Não tinha outra coisa, redes né? sociais, não tinha rede social, não tinha nada. Não tinha nada assim. Anunciamos no jornal. Aí chegou um menininho lá que trabalhava numa determinada empresa da cidade antiga aqui. Chegou de bicicletinha, uma Monarch, sem paralama, sem nada, na frente da empresa. Falou, você que está procurando. Entrevistou um monte de gente. E eu gostei desse. Falei, não, vou pegar você mesmo. Você vai trabalhar, vou dar oportunidade para você. Não, mas eu não tenho estudo, mas você sabe fazer uma coisa, eu vou ensinar você. Falei, como eu tive oportunidade na minha vida lá atrás, eu vou dar uma oportunidade para você. Ninguém nasce sabendo. Mas você tem força de vontade? Sim. Aí é outra coisa. E passou o tempo. Aí eu fiz contabilidade dessa empresa por 8 anos, depois teve um problema, eu saí. Depois eu voltei de novo para a empresa, só que daí eu não fazia lá, fazia no meu escritório. Eu falei, na empresa eu não volto não.
Se você quiser que eu faça a tua contabilidade, eu vou fazer no escritório. E esse menino sempre trabalhando na empresa. Sempre trabalhando lá, firme e forte. Aí, esses tempos, ele, Kleber, há uns 4 anos atrás, Kleber, eu vou comprar uma empresa. Esse menino, tá? Esse menino. Chegou de bicicletinha, depois ele comprou um Fusquinha, e assim foi. Ele chegou assim, eu vou comprar uma empresa. Eu falei, não, compra. Não, mas você me ajuda a fazer as coisas? Ajuda. Eu já tinha feito contabilidade dessa determinada empresa há uns anos atrás e já tinha mudado de escritório, porque umas coisas que não deu muito certo. Aí, comprou a empresa, pagou a empresa. Aí, depois ele abriu uma empresa, mais uma empresa em Camorão, uma empresa em Curitiba. E as 2 empresas que ele trabalhou a vida inteira, ele arrendou e comprou. Isso é coisa que, assim, é uma das coisas que me marcou. Sim. Porque é aquilo que eu falei no começo. Ele não conseguiu concluir o curso dele, ele estava fazendo TI, não conseguiu. Mas a capacidade desse menino trabalhar e a capacidade de conversar com as pessoas e vender... Era o dom dele. É o dom dele. Então, até essa semana ele foi no escritório, conversando bastante e tal. Ele está com 6 empresas. Então é uma coisa que continua o mesmo tipo de pessoa? Não mudou nada. Não mudou nada. Mesma coisa. A essência, né? Eu falo para ele, eu tô vendo você chegando na tua bicicletinha sem paralama aqui, né? Eu brinco com ele. Hoje o cara tem uma empresa que tem 90 funcionários. Nossa, que bênção. E o cara chegou a ficar arrepiado, porque é uma coisa que me marcou. E essa semana ele até veio no escritório, Kleber, veio um cara de determinada cidade, porque vem uns milagreiros na cidade, sabe? Porque você não vai pagar imposto, Grazi. Ele fala assim, você não vai pagar imposto nenhum. Eu falei, cara, isso não existe. Aí, resumindo, né? Expliquei pra ele, falou, tá vendo aqui, daqui tá errado. Tá. Você quer fazer a coisa certa ou a coisa errada? Não, quero fazer a coisa certa. Falei, então fica quietinho aí e me escuta. Falei pra ele, porque eu tenho intimidade de falar isso com ele. Falei, me escuta, rapaz, você não pode fazer coisa errada. Ele falou, não, eu vou fazer a coisa certa. Então, é uma coisa que me impactou muito, sabe? Porque nada vem fácil nesse mundo. Não. A luta é grande. E é pra todos. É grande para todos. Para uns são mais, para outros são menos, mas a luta tem que lutar. Nada vem de graça, nada cai no colo da gente. Então, quando a luta é grande, a vitória é maior. É maior. Por isso que no começo eu falei, né? Tenho certeza que nesses 23 anos se passaram muita coisa, né? Nossa. Aqui a empresa eu falo que a empresa é uma bebê de 5 anos, a minha empresa é muito pequena, mas eu já passei tantos processos aqui dentro, tantas coisas, e a gente, algumas pessoas me encontram na rua e me chamam de dondoca, fala que eu sou filhinha de papai, não fazem ideia do que é tocar uma empresa. Eu falo isso que você acabou de falar, é um testemunho vivo, né? Você presenciou, não é um fato contado, é uma coisa que você vivenciou, de que quando você entende o teu propósito aqui na Terra e cumpre ele, as coisas fluem. Sim. Né? Que aconteceu na vida dele, que aconteceu na sua. Sim. Você primeiro tem que colocar Deus na frente. Deus né? na frente. Não saindo do nosso foco, mas primeiro é Deus, depois é o resto das coisas. Tem que agradecer por tudo. Não tem um podcast que eu não falo de Deus, e eu falo que o intuito do podcast aqui é mostrar os profissionais e o talento que Deus deu para cada um. Sim. Porque o teu chamado aqui na Terra, além de glorificar o nome de Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, é servir o próximo com a contabilidade. Sim. Né? Olha, eu falo para você, quando eu cheguei em Camorão, em 94, que eu vim de Londrina, eu não tinha nada. Não tinha nada. Então, tudo na vida é luta. Por isso que eu acho que eu dei essa chance para esse menino, que muitas vezes eu fui boy no escritório de contabilidade, lá em Londrina. Então, são fases da vida. A vida é feita de fases. E não se envergonhar das fases. Porque jamais. O processo da vida é o que faz a gente ter a essência de hoje. Sim. Olha, eu vou falar a verdade. Muitas vezes a gente tem muitos amigos. Então, você muitas vezes tem que passar uma peneira para ver quem que realmente está do seu lado e que vai ficar. Então, esse menino que eu dei para você é o exemplo. Tem muitos outros exemplos que eu tenho também. Pessoas que começou pequeno, cresceu. Tem as pessoas agradecidas, tem as pessoas ingratas. Isso, tem cada coisa. Um dia a gente fazer outro aqui, eu conto para você. Só de experiência. Só de experiência, porque não é fácil. A gente vai passar por uma nova mudança aqui, vou até já adiantar um pouquinho, não vou contar tudo, o milagre, mas a gente vai estar passando por uma mudança, o trovão, o tempo está frio. E para melhor, né? Eu vejo assim o cuidado de Deus na minha vida, e todas as mudanças é para melhor. Tenho certeza que o estúdio do podcast vai ficar maior, vai ficar melhor.
eu quero fazer bate-papo com mais pessoas junto. Por exemplo, se o espaço fosse maior, a Débora estaria aqui, Sim. a gente poderia gravar um podcast com um debate que ficaria Sim. melhor, ficaria mais claro. Então isso vai acontecer, a gente está já no trilho, né, para acontecer isso. E ser grato, é isso que você falou. Eu acho que a gente vai encerrar o podcast com isso, com gratidão. Gratidão. Gratidão a Deus pela vida, gratidão pelas dificuldades, Sim. gratidão pelas vitórias, né? Porque existem só dois caminhos, Kleber, na vida. Ou sucesso ou fracasso, ou bem ou mal, ou alegria ou tristeza. Não existe meio alegre, meio triste, não existe meio sucesso. E existe a ingratidão e a gratidão. Sim. E daí cada um tem o direito de escolher, né? Porque a gente tem o nosso direito de escolher que Deus nos deixou. Sim. Qual caminho a gente vai trilhar? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? Sim. Então, é isso aí. Kleber, muito obrigado pela sua presença, né? Esse teu testemunho agora fechou com chave de ouro aqui. E quero aproveitar o gancho e dizer para o pessoal aí, né? Então, nunca reclame da sua vida, sempre olhe ao seu redor, busque entender o processo da tua vida, entenda o chamado que você foi convocado para vir à Terra e exercer ele com uma fidelidade a Deus, com alegria no coração, com amor ao próximo, que eu acredito que tudo vai dar certo na sua vida. Esse é mais um Pode Gra com o Kleber. Muito obrigado pela tua presença, você que ficou com a gente até o final, e eu espero você no próximo Pode Gra. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.